Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler um texto bastante conhecido dos irmãos, capítulo 7 do Evangelho, segundo escreve o evangelista Lucas. Nós leremos aqui o versículo 38 até o versículo 39. Enquanto os irmãos estão aí buscando o texto, eu quero glorificar a Deus por esse momento, pela oportunidade que Deus está me dando de estar com os irmãos, conhecendo o vosso pastor. Recebemos excelentes notícias acerca dessa igreja lá no estado do Mato Grosso, precisamente na cidade de Várzea Grande, onde nós estamos pastoreando uma igreja e cuidando de um povo com o objetivo de apresentá-los a Deus no dia do arrebatamento. Pastor Marcos Ritella, que é um amigo dessa igreja, é um amigo do pastor João, quando estávamos conversando e ele ficou sabendo que eu estaria em uma cidade vizinha aqui, lá em Malden, ele fez contato imediatamente com o pastor João, e o pastor João, de bom grado, abriu-nos a porta. E aqui estamos para a glória de Deus. Que o Eterno recompense o Senhor. Amém? Que Deus faça com que o seu ministério seja cada dia mais próspero. E que Ele te use como um canal de bênção. Não só para esse povo que está aqui nesta congregação, nesta casa de oração, mas por toda a Peabody, por toda a Massachusetts, ou por todos os Estados Unidos da América. Amém? Deus abençoe e agradecer os irmãos pela acolhida, pela recepção. Tem algum matogrossense aqui? Uai, vocês mudaram tudo para cá, gente. Quando vocês voltarem para Mato Grosso, se isso acontecer, vocês estão intimados a congregar comigo. Já vai sair daqui certo, pastor. O senhor só libera eles se for para congregar comigo. Se for para outro lugar, o senhor não libera. Combinado, pastor? Não, pastor, é porque estou sentindo vontade de ir embora. Vai congregar onde? Ah, não está liberado. Amém? Tem que ir para congregar comigo. Amém? Lá é um povo bonito, um povo abençoado, um povo alegre, um povo feliz. Cheguei aqui sábado, já estão ligando. Pastor, volta, estamos com saudade. Fica aí, tem que sentir saudade da gente para valorizar mesmo. Viu? Né, pastor? Não é mesmo? Então, que Deus abençoe. Eu estou lembrado do senhor de algum lugar. De onde? Eu já te vi em algum lugar. Não sei se foi no filme do Wolverine. Parece demais, gente. Não ria do nosso irmão. Não, mas eu já te vi em algum lugar, tenho certeza disso. Mas não foi no filme, não. Amém? É de Mato Grosso? De que lugar? Olha aí, eu morei em Tangará da Serra, eu morei em Juína, eu fui para Juína quando eu entrei na Polícia Militar de Mato Grosso, 1998. Aí eu estou reconhecendo ele, eu era polícia, ele está aqui, né? Irmão. Depois eu mudei para Tangará da Serra, polícia, e ele morou lá também, sei não, viu? Mas uma alegria saber que nós caminhamos nas mesmas terras do estado de Mato Grosso. Se veio de lá, é gente boa, viu, pastor? Gente boa. Amém, irmãos? Traga saudação a todo esse povo lindo da igreja, lá de Várzea Grande, que está no setor Água Limpa. E a todas as irmãs, as santas e eleitas de Deus, eu trago a saudação da minha esposa, da irmã Edna, que está lá
ajudando no trabalho. Já falei com ela hoje, era mais ou menos 4 horas. Liguei perguntando como estava. Ela falou: já estou me ajeitando para ir para o culto, mas ainda falta 7 horas, ou seja, ainda falta 3 horas. Mas às 4 horas ela já estava se ajeitando para ir para a igreja, porque nós temos uma responsabilidade com o povo, né? E eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa. Como um amigo meu, né? Um amigo meu dizia assim: irmãos, eu sou casado com uma mulher, né? Porque o Brasil está meio feio, né? O pessoal fala que está casado, tem que especificar que é mulher, né? Mas amém, irmãos? Tiago, um amigão, está me recepcionando aqui, e ele e a sua esposa estão me carregando, estão servindo de Uber para mim aqui, viu? Aí sabe como que eu estou pagando? Só com Deus abençoe, viu? Uai, você prefere $30 ou Deus abençoe? Ah, lógico. Quantos encontraram o texto? Vamos ver o que Jesus tem para nós? Amém? Vamos ler desde o versículo 36. O versículo 36 no capítulo 7. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém? Amém. Se você pudesse, assente. Peço a sua atenção, que é preciosíssima para esse momento. Queridos, eu sou sempre relutante quando se trata de falar a palavra de Deus. Relutante por quê, pastor Joel? Porque eu tenho muito medo de desviar o foco em um culto, de falar aquilo que eu imagino ser a vontade de Deus, e ao final a gente descobrir que eu apenas fui conduzido por uma emoção. E com esse sentimento, sempre que dobro os meus joelhos, eu peço a Deus uma palavra que venha de encontro à necessidade de alguém. Eu tenho a convicção e a certeza que nem sempre a palavra irá alcançar o objetivo de 100%. Mas eu tenho uma convicção muito forte que a mensagem de Deus tem endereço certo nesta noite. Eu tenho uma convicção viva de que o Senhor Deus falará com alguém aqui esta noite. E eu glorifico a Deus por saber e ter esta convicção. Eu estava adorando a Deus com os irmãos, e eu confesso que saí com outro texto de casa. Eu vim aqui, saí com o pensamento ligado, quieto dentro do carro, e formulando a mensagem que iria ser transmitida, isso pensando eu, em um outro texto. Eu estava meditando em Atos capítulo 10, verso 38, mas durante esse período de adoração, veja quanto é importante a adoração prévia, a adoração que prepara o culto para a palavra de Deus. O Senhor me fez, durante a adoração, me fez lembrar desse texto, e quando eu lembrei desse texto, Deus muda o foco, Deus muda a mensagem,
Deus deixa de lado todo o esboço que eu havia preparado. E Deus traz uma mensagem revelada ao nosso coração. Olhando para esse texto, nós percebemos, irmãos, que dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas o evangelista Lucas, ele teve a ousadia, a coragem, ele teve a iniciativa de registrar esse momento histórico no ministério de Jesus. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito no versículo 36, eu gostaria que os irmãos entendessem que dos 4 evangelistas, o único que tinha a preocupação, o único que teve a preocupação de contar a história do ministério de Jesus, respeitando o tempo do seu acontecimento. O que é isto, pastor? O único dos evangelistas que respeita a cronologia dos acontecimentos é o evangelista Lucas. Talvez dado a sua formação acadêmica, todos sabem que Lucas ele era por formação médico, mas poucos sabem que além de médico, Lucas também ele era por formação historiador. E dado a sua formação de historiador, ele vai pesquisar os fatos e os acontecimentos relacionado ao ministério de Jesus. E dessa pesquisa e acompanhamento é que surge o Evangelho segundo Lucas e também o livro histórico de Atos do Espírito Santo ou Atos de Deus. E partindo desta premissa, partindo deste princípio cronológico, eu gostaria que os irmãos entendessem, acompanhando comigo desde o verso 1 do capítulo 7, e os irmãos entenderão ao final qual era o objetivo do religioso chamado Simão. E eu quero crer, e eu espero que assim seja, eu creio que esta noite eu estou pregando não para religiosos, mas para pessoas convertidas da pessoa de Cristo Jesus. Porque existe uma diferença muito grande. Enquanto o religioso se preocupa com a letra em si, enquanto o religioso se preocupa com as etiquetas, enquanto o religioso se preocupa com a forma, com a aparência, o crente convertido, ele se preocupa em estar em Cristo, se preocupa em Cristo estar nele, se preocupa em ser imagem e semelhança, inteiramente de Cristo, o caráter de Cristo. O religioso se preocupa com o momento, agora o convertido se preocupa com o eterno, se preocupa com a unção. Enquanto o religioso se preocupa simplesmente com o movimento, o convertido se preocupa com a genuína e verdadeira unção derramada sobre nós. Mas observa, queridos, que o versículo 1 do capítulo 7, estou falando que é uma sequência. Nenhum outro evangelista, ele traz uma sequência cronológica. Então, aqui no capítulo 7, nós temos os fatos, nós temos os momentos, nós temos cada episódio, cada acontecimento, e um surgindo após outro. Ponto. Então, no versículo 1, a gente percebe que, como sempre, Jesus sendo perseguido pelos religiosos, e quando eu digo isso, eu sempre destaco que nesse quesito da perseguição, o que se mais destaca são os fariseus. E Jesus, mais uma vez, ele conclui a sua mensagem, ele conclui o seu discurso, e Jesus vai retornar à cidade de Cafarnaum. Cafarnaum
estava na Galileia e era o lugar escolhido por Jesus para plantar o centro do seu ministério. A sede do ministério de Jesus estava em Cafarnaum. E aí a gente começa a observar o texto e percebe que Jesus, ele caminha em direção a Cafarnaum e, como sempre, uma multidão acompanhando Jesus. O versículo de número 2, a Bíblia traz a informação que o servo de um certo centurião é um capitão, comandante de 100 homens do exército romano, que certo servo deste centurião estava moribundo, a morte, estava entre a vida e a morte. Alguém que havia sido desenganado pela medicina da época, alguém que estava em um leito aguardando a dona morte bater na sua porta. E a Bíblia diz no versículo 3, que é quando este centurião, este capitão, não era judeu, ele era gentio, quando este centurião ouviu falar de Jesus, abre e fecha um parênteses, a escritura, o doutor Lucas, o historiador, o evangelista, ele não conta para a gente o que ele ouviu falar, mas a gente pode imaginar, porque Jesus estava operando grandes milagres, prodígios, maravilhas. Então eu imagino que alguém chega para o centurião e diz assim: olha, aquele galileu, aquele nazareno, filho do José carpinteiro, Jesus, ele está entrando em Cafarnaum. Esse Jesus que está entrando em Cafarnaum é aquele que está dando visão ao cego, audição ao surdo, voz ao mudo. Esse Jesus que está entrando em Cafarnaum é aquele Jesus que está desenrolando os pés do coxo, é o Jesus que está ressuscitando mortos, é o Jesus que está limpando leprosos, é o Jesus que está anunciando o ano aceitável do Senhor. E eu penso que esses testemunhos gerou algo no coração daquele moço chamado fé. E é válido lembrar que Paulo escreve para a igreja de Roma, no capítulo 10, se não falha a memória, o versículo 17, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando esse centurião está ouvindo acerca de Jesus, nasce uma fé dentro do seu peito, no seu coração. E é válido lembrar que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E para quem desconhece o que é fé, o próprio escritor aos Hebreus diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a convicção daquilo que não se vê. Eu abro e fecho um parênteses aqui. Hoje, pela fé, portas se abrirão. Hoje, pela fé, enfermidades serão curadas. Hoje, pela fé, vidas serão transformadas. Hoje, pela fé, vidas serão libertas. Hoje, pela fé, milagres virá à existência. Se você crê assim, jogue a mão para cima, dê um glória ao nome do Senhor. Agora veja bem, versículo 3 diz que um certo centurião ouviu falar de Jesus. E quando ele ouve falar de Jesus, o evangelista Mateus, que estava na comitiva de Jesus, ele escreve dizendo que um enviado do centurião chegou para Jesus e contou a situação. Jesus de pronto, Jesus não predata o milagre. Jesus não diz, depois eu vou resolver o problema. Jesus diz, eu vou lá agora. Porque com o Jesus que nós servimos, ele não deixa dúvidas, ou é sim ou é não. Ou ele vai fazer agora, ou você vai ter que esperar para o tempo dele, ele responder, ele fazer, ele agir na sua história. E Jesus de pronto, vamos à sua casa, vamos lá.
E Jesus e toda aquela multidão vai para a casa do centurião. Mas antes de Jesus chegar na casa, o centurião faz uma introspecção. O centurião, ele vai olhar para dentro de si, vai praticar o examine-se. Aí o centurião manda outro lá ao encontro de Jesus e diz assim: olha, não precisa entrar na minha casa não, eu sou pecador. Libera apenas uma palavra. Irmãos, às vezes nós esperamos tanta coisa, e o que nós precisamos é de uma palavra. A palavra que sai da boca de Jesus é autossuficiente para resolver o nosso problema. Chegaram para Jesus e disseram: não precisa entrar debaixo do meu teto, eu não sou digno, libere uma palavra. Jesus para, meio que atônito. Jesus olha para os discípulos e diz: olha, nem mesmo em toda a casa de Israel eu encontrei tanta fé. Sabe o que Jesus faz? Jesus libera a palavra. Uma palavra resolve o problema. Aí quando Jesus libera esta palavra, Jesus segue viagem. Jesus não entra na casa do centurião. Jesus segue viagem. E aí nós vamos encontrar no versículo 17, que Jesus, ele era um pregador famoso. Sim, a Bíblia diz que a fama de Jesus percorreu em toda a região. Agora você pode imaginar alguém chegando e dizendo: olha, o Jesus, filho do carpinteiro, não entrou na casa do centurião, apenas uma palavra e o problema foi resolvido. Aí ele se esquece que Jeremias 23, Deus usa a boca de Jeremias para perguntar assim: olha, sou eu apenas o Deus de perto e não também o Deus de longe? O que é isso, pastor? Ele pode estar aonde quiser, libera uma palavra, ou você estando perto ou longe, independente de onde está, o problema vai acontecer o milagre para a glória de Deus. Aí Jesus resolve: vou seguir viagem. Jesus famoso, versículo 17. Quando a gente entra no versículo 18 a seguir, a gente vê Jesus enviando discípulos, uma bênção, uma maravilha. Mas acontece algo extraordinário no texto. Por que é que a fama de Jesus chega primeiro? É porque Jesus, ele vai entrando em uma cidade pequena, um vilarejo, chamado Naim. E quando Jesus vai entrando em Naim, vai saindo um cortejo fúnebre. E quando eu olho esse versículo de 11 a 17, eu vejo duas multidões distintas. A multidão do glória a Deus e aleluia, e a multidão do lamento. A multidão da alegria e da vida, e a multidão do choro, do pranto e da morte. A multidão que estava com Jesus e uma multidão que estava com o defunto. E aí a história aponta que a cultura da época, quando essas duas multidões, ou multidões semelhantes a essa, se encontravam, o cortejo fúnebre deveria sair de lado, e a multidão de vivos passaria. Por que isso, pastor? Os historiadores nos explicam. É porque a cultura da época celebrava-se a vida e não a morte. Então sai da frente morte, porque a vida vai passar. Agora o que a multidão está saindo não sabe é que nessa multidão Jesus estava no meio. E sabe o que eu acho lindo aqui, pastor? É que se Jesus estivesse ido na casa do centurião, ele perderia o encontro com essa multidão.
Aí a gente percebe que é sempre do jeito dele. Ele está no controle de toda a situação. Há aqueles que dizem que Deus tarda, mas não falha. Uma verdade e uma mentira. Qual é a mentira? Que Deus tarda. Ele não tarda, ele chega na hora certa. Ele entra pela porta certa. Ele faz do jeito certo. Oh glória! Você pode não entender o teu momento, a tua história, mas eu venho dizer da parte de Deus: Jesus chegou, entrou pela porta certa. Ele não demorou, ele chegou na hora certa, para a glória de Jesus. Ele não demorou. E às vezes a gente pensa, às vezes a gente fica preocupado, mas Deus está demorando tanto responder. Não é isso. Já foi falado da filha de Jairo hoje aqui. Para a multidão que estava do lado de fora da casa de Jairo, Jesus chegou atrasado. Falaram para Jairo: para de perturbar o mestre, a tua filha está morta. Mas Jesus não chegou atrasado, Jesus chegou na hora certa. Para os vizinhos de Lázaro, Jesus estava atrasado mais de 3 dias, fétido ou em decomposição, estava fedendo. Todo mundo olhando, Jesus atrasou, não veio, esqueceu. Mas o pastor já disse aqui o que profetiza o profeta Isaías: ainda que a sua mãe, ou ainda que uma mãe que amamenta o filho, ela venha esquecer-se dele, aí Deus entra na história e diz assim: todavia eu, Senhor, jamais esquecerei de ti. Ele não esqueceu, ele não está demorando. O que acontece é que ele vem no tempo certo. Ele vem no tempo certo, pastor. A multidão sai para a multidão que estava com Jesus passar. Sabe o que Jesus faz? Jesus é dono de quebrar protocolo, irmãos. O protocolo, Jesus não podia nem tocar naquele esquifo ou no caixão. Esse era o protocolo. Mas Jesus não está nem aí para protocolo. Não. Jesus não está nem aí para etiqueta. Eu não vou fazer assim porque é feio. Feio é você ficar plantado numa cadeira dessa aí, sem abrir a boca para dar glória, misturado com aleluia. Ele morreu por você, ele ressuscitou por essa igreja. Eu não posso porque vai escandalizar. Eu vou ter que dizer um negócio aqui, pastor. Eu vou dizer um negócio aqui. Eu não posso porque vai escandalizar. Acredite, irmão. Glória a Deus, aleluia. Línguas estranhas, palmas, pular, cair, rolar, para lá, para cá, correr. Não escandaliza ninguém. O que escandaliza, escuta, eu vou dizer. O que escandaliza é cobiçar a mulher do outro. O que escandaliza é cobiçar o marido da outra. O que eu vou ter que dizer. O que escandaliza é a inveja, é os ciúmes, é a fofoca. O que escandaliza é a pornografia. Mas da glória a Deus misturado com aleluia, não escandaliza nada em ninguém. Oh, glória a Deus. Jesus é dono de quebrar protocolo. Tem crente que é cheio de etiqueta, né? Olha aqui, ó. Aleluia. Que aleluia, irmão? É aleluia. Tem gente que é cheio de protocolo. Não, hoje eu não posso adorar, porque se adorar vai desmanchar o penteado. Faz a chapinha amanhã, mas adore hoje. Não, porque se eu adorar vai borrar a maquiagem. Que vale mais uma adoração ou essa maquiagem aí, irmão? Pelo amor de Deus, com cabelo ajeitado ou não, adore a Ele. Com maquiagem ou não, adore a Ele. Quebra o protocolo e deixa Ele agir na tua vida, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Tem hora que Jesus fazia uns negócios assim que a gente não consegue entender. A gente fica até meio assim, mas Jesus parece que era meio fora da casinha.
Como assim, pastor? Jesus chega para a viúva, mãe de um único filho que ela está levando para sepultar. Toda a esperança dessa mulher era esse menino que ela iria sepultar. Deixa eu abrir e fechar um parênteses aqui. Tem muitos sepultadores de futuro, de sonho e de projeto aí, viu? Tem muita gente com a pá na mão, pronto para jogar terra nos teus sonhos. Mas nós chegamos aqui hoje, e quando aqui chegamos, Jesus já estava. E eu vou ter uma notícia triste para dizer para aqueles que querem sepultar o sonho de alguém: Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou. Aí, ó. Imagina, empresta sua imaginação, por favor. Imagine comigo, lá no cemitério, a cova aberta, o coveiro contando a hora para poder sepultar a esperança de alguém. O que ele não contava é que Jesus entraria na história daquela mulher. Jesus chegou, irmãos. Ele quebra o protocolo, ele entra na multidão, ele toca no esquife. E aí Jesus olha para uma mulher que estava levando o seu filho para sepultar e diz assim, ó: não chora. Se fosse nós, chegaríamos: meus pêsames, que Deus conforte o seu coração, né? Fica tranquilo, porque morreu com Cristo. Quando a trombeta tocar, vai ressuscitar, né? Mas com Jesus foi diferente. O choro teve que dar lugar à alegria. É por isso que Eclesiastes diz que há tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de plantear e tempo de saltar. Ei, deixa eu dizer, Cantares 2:12, aparecem as flores da terra e o tempo de cantar chegou. Oh, glória a Deus, é tempo de cantar, crente. É tempo de cantar. Jesus olha para nós, para de chorar. Agora você imagina quantos murmuradores, porque tem, o que tem de murmurador, irmão, né? Não é brinquedo. Tem gente que nada está bom para ele. Tem gente que se fizer do jeito não está bom, aí vai lá, não vou mudar. Aí faz do outro jeito também não está bom. É, irmão. Tem gente que nada está bom para ele, nada. Reclama de tudo. É, tem gente, pastor, assim. Talvez aqui não tem. Talvez não tenha, né? Mas tem gente que reclama de tudo. Se come carne, não estou enjoado de comer carne. Se come um franguinho, estou enjoado. O pastor só sabe falar de picanha. Meu irmão, pelo amor de Deus. Pastor não é Lula não, mas ele prometeu picanha dia 21 para todo mundo aqui, viu? Amém? Está sendo transmitido aí pela internet? Pastor João Batista não é Lula, mas prometeu picanha para todo mundo aqui dia 21. Só tem uma diferença: é homem de Deus, temente a Deus. Prometeu, pode vir, que tem picanha para todo mundo aqui. Agora o senhor se vira, senão... Escuta! Jesus toca no esquife. Aí Jesus vai conversar com o morto. É só Jesus, irmão. Conversar é diferente. Conversar com o morto é só Jesus. E Jesus era acostumado. Jesus tinha um problema, viu? Jesus, 100% dos velórios que ele foi, o coveiro ficou desempregado, perdeu a diária. Jesus chega para aquele moço e conversa com ele. Ei, levanta, rapaz. Aí sabe o que eu acho lindo? Não é o moço levantar, porque isso para Jesus não é nada. Eu acho lindo Jesus se apresentando como um Deus pessoal. Ele é o meu Deus, é o meu Senhor. Quando o moço levanta, sabe o que acontece? Dá licença, meu amigo, dá licença. Jesus pega o moço pela mão. Cadê? Você é casado? Tá aí? Então você vai fazer o papel da mãe, tá? Esposa é a mãe também, viu, irmão? Jesus pega o moço que estava morto, pega ele pela mão e entrega na mão da mãe. Jesus poderia dizer: vai lá, meu filho,
Vai lá tu, eu já ressuscitei. O mais difícil eu já fiz. Mas Jesus tem prazer de entregar na nossa mão, pastor. Jesus tem prazer, alegria de fazer o que ninguém pode fazer, mas entregar na nossa mão. Eu creio que hoje Deus entregará na mão daqueles que crerem uma vitória. Só quem crê joga a mão para cima, tem uma rajada de glória. Agora, escute. Nós vamos até 9. Oh, glória a Deus. Agora que eu vou começar a pregar. Escute aqui, irmãos, ó. Espalhou. A fama dele espalhou. Aí o religioso, o fariseu, Simão, viu uma oportunidade. É agora que todo mundo vai ver que eu sou o cara. Correu lá em Jesus, o famoso, e disse: vem almoçar em casa. Nos tempos bíblicos, as casas possuíam uma porta e uma janela. Na sua grande maioria. E existia duas formas, pastor João, de oferecer aí um banquete para alguém, um almoço. Um banquete privado. Para ter o acesso era só quem fosse convidado. Geralmente com as portas ali lacradas, janela. Mas existia também um banquete que qualquer um poderia ter acesso. E o fariseu, ele faz um almoço, portas e janelas abertas, sem bilheteria, sem porteiro. Quem quisesse poderia entrar. Sabe para quê? Para ver que Jesus estava na casa do fariseu. Qual era o objetivo? Trazer para si a glória humana. E isso é comprovado na história que lemos. Sim, Jesus chega. Qual era o protocolo? O dono da casa, querendo honrar alguém, ele sairia do lado de fora. O dono da casa dobraria os seus joelhos, lavaria os pés do visitante, do convidado, enxugaria com uma toalha. Quando esse convidado chegava na porta, ele não entrava ainda. Porque o proprietário, o anfitrião, deveria dar um beijo. E esse beijo significaria: você é bem-vindo em minha casa. E quando esse convidado se assentasse à mesa, e é válido lembrar que a mesa do tempo de Jesus não tem nada a ver com a nossa. Era um tablado, talvez igual esse aqui, rodeado por almofadas, e quem iria participar do banquete se reclinava sobre ela, apoiando com a mão esquerda ou a direita, um braço, e ali se alimentava com as próprias mãos, não existia talheres. O que acontece é que Jesus chega, Simão está preocupado com a estética, está preocupado com as câmeras, está preocupado com os flashes da máquina, com as selfies. Jesus chega e é ignorado por Simão, um religioso. Jesus entra na casa, Simão não arruma uma cadeira para Jesus sentar, ou seja, um espaço para ele reclinar. E Simão está lá recebendo os parabéns pela decoração, o muito obrigado pelo convite, o elogio do buffet, o elogio da decoração, o elogio do cardápio. E Jesus, irmãos, está no canto. O grande problema que eu vejo aqui, para o Simão, é que Jesus não está nem aí para bajulação de fariseu. Jesus não estava nem aí, pastor. Mas aí acontece algo inesperado. Uma mulher sem nome, anônima, uma mulher sem nome, o texto não diz. Alguns teólogos dizem que se trata de Maria Madalena, mas o texto não afirma o nome dela.
O texto diz que ela era uma pecadora. No linguajar de hoje, uma prostituta, uma garota de programa. E ela entra no espaço correndo risco de vida, porque ela jamais poderia estar naquele lugar. Poderia ser enxotada, jogada para fora e, dependendo da situação, até apedrejada. Só que essa pecadora, irmãos, ela não veio para ter encontro com um religioso, ela veio ter um encontro com Jesus. E quando a lei condenava, a graça estava presente naquela sala. E eu acho interessante que ela entra, o texto não dá detalhe, mas eu penso que ela sai procurando. Ela conheceu Jesus pelos pés, irmãos. Que coisa maravilhosa. Talvez o único pé que não tinha sido lavado era o de Jesus. E quando ela para na retaguarda e olha, vê os pés de Jesus, ela não suporta. Oh glória! Ela cai de joelho e passa a chorar nos pés de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para nós aqui, para mim e para você: se existe lugar para crente chorar, não é no ombro do pastor, não é no ombro do amigo, não é no ombro da amiga, é nos pés de Jesus. Porque enquanto você chora nos pés de Jesus, o céu trabalha ao teu favor. A gente chora aí no ombro de tantas pessoas, mas eu olho para essa mulher e falo: meu Deus do céu, que receita maravilhosa é essa? E ela sai procurando. Escuta, irmãos, ó. E o interessante é o que ela queria e o que ela veio buscar, o que ela precisava. Entenda, o que ela veio à procura, o que ela veio buscar, não estava sobre a mesa, estava sob a mesa. Tem muita gente que quer o que está sobre a mesa, mas uma coisa eu digo para o irmão: é melhor aquilo que está debaixo da mesa do que o que está sobre ela. Enquanto todo mundo estava comendo, degustando as iguarias da casa de Simão, ela estava procurando os pés de Jesus que estava embaixo. Deixa eu dizer uma verdade bíblica para a tua vida: procure aquilo que está nos pés de Jesus, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é interessante? Ela entra, ninguém percebe. Ninguém percebeu, pastor João. Ela chora e ninguém percebe. Quando ela percebe que os pés de Jesus está banhado em lágrimas, eu abro e fecho um parênteses, uma informação aos irmãos: para a cerimônia de lava-pés, que é o que deveria ocorrer do lado de fora, comumente utilizava-se de 3 a 5 litros de água para lavar os pés. Agora imagine o quanto essa mulher chorou nos pés de Jesus. E quando ela vai chorando, ela comete mais uma coisa assim que quebra o protocolo, e mulher nenhuma faria. O que, pastor? Soltar o cabelo em público. Era proibido. Mulher nenhuma soltava o seu cabelo em público, porque era tido como um ato íntimo. Mas ela não está nem aí para o que o povo vai pensar. Ela está nos pés de Jesus, chorando. Ela solta os cabelos e começa a limpar os pés de Jesus. E de repente, chorar é pouco, enxugar os pés de Jesus com o cabelo é pouco. Aí diz a Bíblia que ela começa a beijar os pés de Jesus. Oh, glória a Deus! E a multidão está intertido: olha, mas que pintura que ficou bom. Não, mas esse vaso de flores ficou não, olha, essa comida está perfeita. Que suco de uva é esse? E ela chorando, enxugando e beijando os pés de Jesus. Aí sabe o que eu acho interessante? É que ela lembra de algo. Ela não veio para o culto de mãos vazias. Ela trouxe um vaso. Ela trouxe uma botijinha.
Ai, coisa boa é a gente trazer alguma coisa para o culto. Eu vi aqui, pastor, que teve crente aqui que trouxe lágrima, porque eu já vi crente chorando. Eu vi aqui que tem crente que trouxe glória a Deus, aleluia, adoração, línguas estranhas. Eu vi aqui que tem crente que trouxe fé, expectativa de resposta e de milagres. Então, em nome de Jesus, você que trouxe algo para esse culto, para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, jogue a mão para cima, dê uma rajada de glória a Deus, mistura ele como aleluia, vai. Oh, glória a Jesus. O problema foi ela quebrar o vaso. Ela quebrou o vaso. Até o momento em que ela quebra o vaso, minhas irmãs, meus irmãos, Simão estava tranquilo. Mas quando ela resolve quebrar o vaso, o perfume exala na casa. Aquela especiaria exala na casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já reparou que quando você resolve quebrar o vaso, sempre terá alguém incomodado? Eu fui atropelado por problemas. Eu estava até para almoçar, para jantar, a refeição em Tangará da Serra. Quando eu ia me alimentar, a comida que era uma alimentação normal virava sopa, de tanta lágrima. Eu não estava mais suportando e um certo dia eu disse: Deus, eu vou para a igreja e hoje o Senhor resolve tudo. Ou me tira daqui, ou me mata, mas resolve esse negócio. Era mais ou menos 13 horas, 13h30, fui para a igreja, uma igreja imensa. Fui para o porão da igreja, dobrei o joelho em um dos bancos ali e comecei a falar com Jesus. De repente chegou 3 rapazes. A igreja, o porão era enorme, bem maior do que isso aqui, enorme. Vários bancos, porque lá realizava 2 cultos semanais no porão. E eu estou lá no meu cantinho chorando, não tinha palavras para falar. E chegam esses 3 jovens. Sabe o que eles foram fazer lá, irmãos? Quebrar vaso. Tanto lugar para eles sentarem, eles sentaram a minha retaguarda, e um começou a gritar e bater no peito, glória a Deus. Outro sacudia aqueles bancos de madeira, outro gritava, pulava, babava, começou a molhar todo o meu cabelo. É sério isso? Eu fui ficando incomodado, porque quando alguém quebra o vaso, vai incomodar alguém. Vai! E eles quebraram o vaso. Fiquei tão incomodado que levantei. E aqueles 3 jovens lá fazendo um barulho santo. Quando eu abri a boca para repreendê-los, Deus falou comigo: não mexe, não toca. Quando Deus falou comigo dentro do meu coração, da minha alma, sabe o que eu fiz? Eu tratei de pegar o vaso que estava cheio de teia de aranha, estava até meio seco, era tanto problema, o azeite já estava virando, era pó, irmãos. Mas aí eu aprendi que o segredo às vezes é quebrar o vaso. Sabe o que eu fiz? Eu quebrei o vaso, quebrei o protocolo, dava glória a Deus lá, eu dava glória a Deus aqui também, sapateava lá, eu sapateava aqui também, balançava banco lá, eu balançava também, babava lá, eu babava também. Sabe o que aconteceu? A glória de Deus desceu na casa. É só quebrar o vaso, sai daquilo que é comum e entra no espiritual, crente. Oh, glória a Deus. Ai, eu quero, ai. Para com isso, pelo amor de Deus. Se você quer mesmo, entra de cabeça, mergulha, quebra esse vaso. Fala quem quiser falar, reclame quem quiser reclamar. Mas quando você quebrar o vaso, a unção desce, a glória desce, o milagre acontece. Tem resposta para a tua vida. Tem. Aleluia.
Quando ela quebra o vaso, alguém ficou incomodado. E o incomodado, irmão, geralmente ele é, olha, é um fariseu mesmo, viu? É o próprio pastor. Está sorrindo aqui e pensando, se é profeta nada não. Se fosse profeta, saberia quem? Porque o tal do fariseu, o fofoqueiro, ele conhece a vida de todo mundo. Conhece. O pastor vai falar, fulano, não, aquilo lá, aquilo não vale, naquilo não treva, né? Tem na ponta da língua a resposta para tudo. Fala mal de todo mundo, mas parece que na casa dele não tem espelho, né? É só olhar no espelho e começa a falar, você é um fofoqueiro, você fica se metendo onde é chamado, você fala de A, fala de B, fala de C, você reclama de tudo. Olha no espelho, em nome de Jesus, e converta em nome de Jesus. Deus está dando, eu estou falando. Escuta! Fariseuzão Simão, rindo e pensando mal de Jesus. Esse é profeta nada. Se fosse, saberia quem e qual é essa mulher. O cabra conhecia tudo da vida da mulher. Agora, como que ele conhecia quem era essa mulher? Onde é que ele conheceu essa mulher? Era crente só de aparência? Crente só na igreja? Porque ela não frequentava. O ambiente que ela frequentava era outro. E como é que ele saberia quem e qual é a mulher? Mas sabe o que eu glorifico a Deus? João escreve assim, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, vocês têm um advogado. E graças a Deus esse advogado estava lá na casa. Quando Simão acusa a mulher, acusa Jesus, Jesus levanta como advogado e Simão, até agora eu fiquei quieto, não falei nada, mas escuta aí, Simão, eu quero dizer um negócio para você. Sabe, Simão, eu cheguei na tua casa, você não lavou meus pés lá fora. Agora essa mulher, desde que ela chegou, ela não cessa de chorar, de lavar os meus pés com lágrima e limpar e secar com os cabelos. Simão, eu parei na tua porta, você não teve a hombridade, a coragem de beijar o meu rosto como um sinal de bem-vindo, Simão. Agora ela, desde que chegou, não é no rosto não, é no pé. É no pé, é no pé, é no pé, é no pé, Simão. Simão continua meio assustadão, Jesus dizendo, Simão, eu assentei na mesa, você não teve coragem de ungir minha cabeça com azeite. Jesus estava falando de azeite barato, azeite de oliveira. Jesus está dizendo, você não teve coragem de ungir a minha cabeça com azeite de oliva. Agora essa mulher aqui, Simão, ela está fazendo diferente. Primeiro ela quebrou o vaso, a prática que tinha para lavar os meus pés. Simão, toma jeito, Simão. Oh, Simão, aquele que deve mais ama mais, Simão. O pecado dele é muito e é por isso que ela ama, Simão. Oh, glória! Nós não estamos aqui para... Vou terminar agora, escute, olhe para mim aqui. Eu tenho 49 anos de idade e é 49 anos de fé. Já fui fariseu demais, irmão. Pensa no fariseuzão, era eu. Deus ia lá, salvava um drogado lá, né, um perdido. Vinha para a igreja, aí ele orava mais do que eu, consagrava mais do que eu, lia mais Bíblia do que eu. E daqui a pouco eu estava pregando e eu ficava lá do banco, aí ó. Aí ó, precisa disso? Aí ó, correndo para lá, correndo para cá, pulando, saltando, batendo palma, falando línguas estranhas. E o fariseuzão chamado Joel, que era eu, ficava lá, não precisa disso, que é isso, para que tudo isso? Não, Deus não está nesse negócio, não está na vida do fariseu, não está na vida da geladeira ambulante, da iceberg ambulante, ele não está na vida, é daquele que fica preocupado com a vida de alguém. Oh, glória a Deus! Nós temos algo, irmão, que é perigoso demais. O senso de justiça, querer julgar as pessoas. E geralmente quando a gente vai julgar, a gente aponta o dedo, né? É esse daí. Só que quando eu aponto um dedo para lá, tem 3 apontando para cá. Quer dizer, cuida da tua vida, cuida dos teus problemas e deixe que a igreja, o pastor cuida, e do pastor e da igreja, Jesus, através do Espírito Santo, ele cuida.
Ele cuida. Aí, ô Simão, a dívida dela era maior. E é por isso que ela ama mais, Simão. Então, eu termino agora. Quando você vê alguém aí doidinho por Jesus, né, sapateando, gritando, babando nesses bancos aí, não vá se meter de bobo, de mexer com a vida dele, não, porque ele está agradando aquele que o perdoou. A dívida dele era maior do que a sua. E uma coisa eu sei, Gálatas diz que aquilo, a cédula que nos era contrária, Colossária, o boleto, a dívida que você tinha, Jesus rasgou e pregou na cruz do Calvário. A tua dívida foi paga, o teu pecado foi perdoado. E agora, pastor, é hora de quebrar o vaso e adorar a Ele. Aleluia. Escute, eu posso fazer uma oração, né, pastor? Você pode levantar, por favor? Você pode levantar?